Silencioso, intimidador, discriminativo, humilhante. Parece papo de gente grande, de adulto, mas na verdade é coisa de criança. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 40% dos alunos dentro da escola sofrem do chamado bullying. Por isso, esse episódio do podcast Mães de Jundiaí não poderia tratar de outro assunto senão desse que vem agravando cada vez mais e preocupando as mães. É isso mesmo? É isso mesmo. E a nossa responsabilidade é muito grande, né? Somos responsáveis por esses seres, por essas crianças, por esses adolescentes. E a gente trouxe duas pessoas aqui que vão dar uma aula incrível, né, Marcinha? Sim, a gente está tendo o privilégio de receber aqui a Esther Zomer, que é psicopedagoga e também mestrando em neurociência. Se eu falei o nome de vocês errado, vocês me corrijam. E a Juliane Peciotto, que é diretora do Colégio Ápice, diretora pedagógica do Colégio Ápice, correto? Correto. Então vamos lá, né? O assunto seríssimo desse episódio de hoje. Vamos começar com você, Juliane. Como é que está a situação na escola? E até que ponto a escola pode intervir nessa questão? Certo. Gostaria de agradecer o convite de vocês. É um assunto muito importante, né, para as famílias, para os profissionais da área de educação, para os profissionais que acompanham esses alunos também fora da escola, né, e para nós. Então, Márcia, Lívia, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente vem presenciando na escola já há algum tempo, desde a educação infantil até o ensino médio, algumas brincadeiras entre os alunos, né, que causam um estresse em cada uma dessas faixas etárias. E a gente vem desenvolvendo projetos internos dentro da escola para que a gente possa suprir essa demanda, né, contando sempre com a participação da família, para que a gente possa fazer com que esse problema se minimize, né? Causando menos repercussão, inclusive, no desempenho escolar do aluno, né? No desempenho pedagógico dele. Olívia, como é que é essa demanda dentro do grupo? A gente percebe que as mães ficam muito preocupadas e, principalmente, né, a mãe de quem sofre o bullying e de quem pratica também, né? Porque a gente tem que pensar que as duas crianças estão pedindo socorro. Era isso que a gente até estava comentando agora, né, Esther? As duas pessoas estão pedindo socorro. Então, a gente precisa ouvir. Eu acho que a Esther tem uma fala muito boa sobre a questão do ouvir a criança. Então, a gente estava aqui falando antes, né? Eu acho assim, a gente tem tanto direito para a criança, mas a infância nunca foi tão negligenciada e tão desrespeitada, inclusive pela própria família, né? A gente não escuta mais as nossas crianças, a nossa escuta não está uma escuta ativa. Eu até brinquei com elas aqui antes, né? Eliminem da vida o termo mimimi. Eliminem, isso é ofensivo, isso é agressivo. Porque as crianças estão passando por bullying, sim, elas não sabem como lidar com a situação e muitas vezes elas não têm esse apoio em casa, essa escuta em casa para falar o que está acontecendo. E aí vem o choro, vem a revolta, vem o trancar no quarto, vem a queda nas notas, na escola, né? E aí vai para o médico, porque existe um problema físico. Mas esse problema físico, ele está sendo gerado por um problema psicológico, que a família não tá ouvindo. E a escola faz a parte dela, mas sozinha ela não consegue. E muitas vezes ela também demora a perceber que esse bullying está acontecendo, porque ela não tem só isso para tratar. Sim, ela tem várias questões, né? A família tem que estar atenta, tem que estar com esse olhar atento. E aí eu ainda escuto, infelizmente, em pleno século XXI, muita gente falando, eu passei por isso e não morri, estou aqui. E não é bem assim. Exatamente. Como é que é quando o colégio identifica uma situação de bullying? Isso é levado aos pais, é levado ao departamento psicológico do colégio? E quando vocês levam os pais, qual que é a reação, tendo em vista que esses filhos não são escutados, né? Sim. Nós temos os dois caminhos. Nós temos as famílias que entram em contato conosco
porque percebem algumas atitudes em casa. Nós temos famílias bastante presentes que questionam os filhos bastante. A gente dá risada porque os pais têm uma fala muito interessante que sempre que vão buscar o filho na escola, perguntam, como foi seu dia? E o filho, foi bom. Não, foi legal. Não, mas o que você fez na escola? Fiz o de sempre, né? E a gente insiste muito com as famílias nisso, né? De não parar por aí. Então, procurar outras formas de perguntar para que esse aluno se coloque. Eu falo aluno porque a gente tem que questionar os pequenos e os grandes também, né? E, então, assim, às vezes as famílias mesmo trazem algumas coisas que observaram em casa ou alguma conversa que teve que eles perceberam que não agradou o filho. E outras vezes chegam para a gente até através dos amigos, não exatamente. Dificilmente a criança chega e fala, olha, na coordenação, né, na direção, e fala, eu estou passando por uma situação. É sempre assim, sempre tem alguém que chega com essa informação até que a gente consiga conversar com esse aluno, entender o que está acontecendo. Com os adolescentes é um pouco mais fácil eles se posicionarem, né? É mais fácil? Eu acho assim, eles têm os grupos deles já um pouco mais formados, né? Diferente da criança, que cada dia ela tem um melhor amigo. Então, o adolescente, ele acaba tendo uma motivação dos colegas para se posicionar. Não que chegue para a gente de uma forma bastante clara. Às vezes chega por uma mensagem, às vezes chega para um professor específico, com alguém que eles têm mais afinidade dentro da escola. Então, não exatamente numa coordenação e numa direção. Mas essa informação chega para a gente. E aí nós temos uma equipe de psicologia que, no primeiro momento, junto com a coordenação e com a direção, conversa com esse aluno, né? Entendendo o que foi que aconteceu. Num segundo momento, essa família é chamada também, né? Para a gente explicar, para a família também se posicionar, porque às vezes é nesse momento que a família fala, olha, eu também percebi alguma coisa. Enquanto não chega na escola, às vezes o caminho é inverso, né? Eu falei, muitas vezes a família liga e outras vezes nós entramos em contato e os pais se colocam. Olha, realmente eu venho percebendo um comportamento diferente, né? O círculo de amizade mudou, pediu para sair da escola, não está tendo o mesmo desempenho escolar que tinha, tem dormido muito, tem roído unha, tem comido demais. Então, assim, algumas características que, quando a gente aborda, acabam chegando. Porque eu acho que, às vezes, existe até por parte da família o cuidado de dizer para o filho, olha, veja primeiro se isso realmente está acontecendo, senão os seus amigos podem se afastar de você. E isso pode acontecer. A gente tenta primeiro isso. É a primeira orientação. A gente vai checar primeiro. É isso mesmo que está acontecendo? Né? Vamos ver. Mas tem que checar, né? Sim. Posso emendar? Vai, manda bala. Esther, eu queria muito te explorar aqui no bom sentido, porque você veio para falar também sobre o cyberbullying, Tá. que é algo muito evidente hoje em dia, talvez até mais do que Que o bullying, bullying. ou está empatado, a gente não sabe, um empate que a gente não queria retratar. Mas assim, vamos lá, o que é que vem a ser o Cyberbullying? São as ofensas nas redes sociais. E redes sociais são todas. E aí, ofensa, você pensa assim, mas que tipo de ofensa? Tudo aquilo que você esteja falando que não esteja sendo legal para o outro, né? Nós vivemos agora, nos últimos tempos, eu falo que é uma epidemia de cyberbullying. Porque, assim, você pega um celular na mão hoje e você acha que você pode falar o que você quiser, para quem você quiser, do jeito que você quiser. E com palavras de todos os tipos, né? A rede social não tem filtro. Ponto. Por isso que é tão importante a gente brigar pela regulamentação das plataformas digitais. Esqueçam as brigas políticas, a gente precisa regulamentar isso urgente, né? Nós vivemos isso nos últimos tempos agora. Se o adulto faz isso com uma criança, a criança vai fazer também, porque ela não aprendeu. O que eu falo sempre? Nós somos a geração que está transicionando esse momento. Nós estamos trocando a roda do carro com o carro andando. É isso que está acontecendo. Nós somos a última geração que vai ver essas coisas maravilhosas que você tem ali na frente. Nós não temos referência. Eu não posso ligar para minha mãe hoje, que está lá com 70 e poucos anos, e perguntar, mãe, o que é que você fazia comigo quando eu ficava demais no celular? Não tem. Essa referência seremos nós. A Bia vai falar com você, mãe, o que é que você fazia comigo quando eu ficava assim, né? É isso. Então, nós estamos aprendendo com isso. Isso aqui veio pra gente sem manual de instrução.
escrevemos tudo. A gente faz bullying todos os dias, o tempo inteiro aqui. E o bullying mata. Literalmente mata. Tem crianças, adolescentes que se suicidam por causa do bullying. Por quê? Porque ele vai entrar numa rede social, ele está lá sendo difamado. E não adianta a gente falar que no passado era assim. Não, não era. Porque o bullying acontecia dentro da escola e ele ficava ali dentro. Ele saía ali um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ele ficava ali. Agora não, ele se torna mundial. Ele não tem mais fronteiras. E isso é muito grave. Eu tenho depoimentos de pais que falam, eu queria ter prestado mais atenção nas falas do meu filho. Ele se suicidou com 14 anos. Ainda mais essa fase da adolescência, que é uma fase de super vulnerabilidade que eles estão. Você pode me ajudar com isso, né? Porque eles também... Eu sempre falo assim, que a adolescência é um novo nascimento para eles. A gente se torna mãe novamente e eles se tornam filhos novamente. Porque é uma fase totalmente distinta dessa que a gente teve lá quando pariu, que saiu da barriga, né? Uhum. Então, eles também estão tentando entender o que está acontecendo, assim como a gente está tentando entender. E eles estão vulneráveis, sim, nessa fase, nessa idade. Então, é muito grave tudo isso que está acontecendo, né? E aí, tem uma questão da escola. E aí? O que acontece aqui, no celular? Exatamente a essa escola, pergunta a que eu ia escola fazer. Tem responsabilidade ou não? Infelizmente, tem. Momento, eu queria fazer alguns apartes aqui. O primeiro é que a Esther comentou nós seremos a última geração a ver o que está lá na frente. O que está lá na frente que ela mencionou é um museu de comunicação que o Grupo Novo Dia mantém aqui, que tem desde um mimeógrafo, quem viveu, quem não viveu não vai viver mais. O fax, tem vários canais de comunicação. Isso, que são importantes para que a gente chegou agora, que é a trajetória, que isso é importantíssimo. Exatamente. Né? Mas as novas gerações não vão ver nada disso. Não. Enfim, é isso que a Esther se referiu aqui. A gente falou da questão do celular dentro da escola. Aí eu queria aproveitar e perguntar a você, mãe, né? Como é que você faz o controle do celular para a Bia? Olha, é uma questão muito difícil, porque a gente sempre vai se sentir culpada pelo máximo ou pelo mínimo. Eu, na pandemia, fiquei só eu e a Bia. Você e todo mundo, né? Então. Pelo mais. Sim, pelo mais. Com certeza, não tiro. Mas ficou só eu e a Bia. Eu precisava trabalhar, a comunicação estava bombando, né? No começo da pandemia. E aí a gente tem uma criança que está numa aula que não é uma aula de fato, porque a escola estava tentando se adaptar àquele novo modelo de ensino. E eu tinha que deixar ela com algum entretenimento. Entendeu? Então, assim, era TV, era celular. Ela é sozinha, ela não brinca, ela não gosta de brincar sozinha. Eu acho, Lívia, que aconteceu muito isso, né, na pandemia. E os hábitos não mudaram depois, em muitos casos. Então, assim, o pai e a mãe hoje trabalham. Antigamente, a mãe geralmente estava cuidando da casa e dos filhos enquanto o pai trabalhava. Então, assim, a gente não pode... quando a gente fala da responsabilidade da família nessa situação, a gente não pode esquecer que os pais pegaram seus computadores, vieram para casa, né, ligaram e eles tinham que trabalhar. Né? Eles tinham que estar ali na tela, vendendo, atendendo, enfim. Enquanto os filhos estavam nesse momento escolar, com as atividades para fazer. E o tablet, o celular, não deixaram de ser silenciadores para que os pais conseguissem trabalhar. Né? Não podiam sair na rua, não podiam ver os vizinhos, não podiam jogar bola, não podiam andar de bicicleta. Então, assim, uma série de situações que agravaram o uso desses eletrônicos. Por quê? Porque não tinha o que fazer. Eles tinham que ficar dentro de casa. Né? Então, só que esse hábito não mudou. Né? Assim, lógico, hoje eles têm que ir para a escola, muitos deles têm atividade física, muitos ficam em período integral na escola, mas é muito difícil hoje você tirar dessas crianças, desses adolescentes, esse hábito que eles adquiriram de ter um grupo, de jogar um jogo através das redes sociais, né? De pesquisar algumas coisas na internet. Então, eu acho que o nosso trabalho, inclusive enquanto escola, a gente poder trazer mais para esses alunos o convívio com o outro. Sim. E menos convívio com as redes sociais, porque nas redes sociais é tudo perfeito. Até a hora que um grupo escolhe você para tirar sarro.
né? E aí a situação muda. Porque aquilo que era prazeroso, que era gostoso, vira uma bomba na mão. E eu tenho percebido uma coisa, principalmente na minha. A Bia, ela gosta de interação, ela gosta de outras crianças, ela sente essa necessidade. O que pra gente, na pandemia, foi o caos. Só que hoje, quando eu pergunto pra ela se ela quer sair, brincar com outras crianças, ela não quer. E Então, isso é muito preocupante. E aí entra o seu papel de mãe. Sim. Porque, assim, é uma coisa que eu falo para os pais também. A pandemia trouxe essa situação. Mas agora não adianta você olhar para o teu filho lá no celular e falar assim, sai daí agora, se você não oferece nada para ele fazer. Sim, exatamente. E se você continua aqui, ó. Então, assim, lembra que eu falei lá atrás? Modelo, exemplo. Então, assim, o meu filho tem 10 anos. Na pandemia, eu estava em casa com eles. Nós éramos em 5, todo mundo trabalhando, estudando, né? Todo mundo ali. Aula online, que, pelo amor de Deus, foi caótico para todos os lados, para a escola e para quem tinha que ficar do outro lado. A escola, eu acho que muito mais difícil ainda para os professores. Mas eu não conseguia deixar, porque eu já tenho uma coisa, eu tenho um filho de 18 anos. Então, eu vivi uma outra geração. E essa transição de 10 anos para cá tá muito maluca. Aconteceu muita coisa, né? Então, eu nunca fui mãe e deixar filho na televisão. Eu sempre fui para a rua, natureza. Eu morei no Rio muitos anos, né? Então, eu tive essa condição de dar uma outra estrutura para elas de infância. Mas ele, na pandemia, ele fazia aula online, que já eram 4 horas ali, e ele ia para a televisão e eu, pode parar. Mas eu não tenho nada para fazer. Eu falava para ele, olha para o teto. Deita no sofá, olha para o teto. Dava 5 minutos, o bichinho estava lá, porque a minha sala é cheia de coisa, de brinquedo, de jogo. Ele estava lá brincando. Por quê? Porque você proporciona. Vem cá, vamos jogar, vem cá, vamos fazer. Aí tá, vai falar, tudo bem, você podia? Sim, eu podia, mas eu também preciso deixar a possibilidade. Porque também tá cheio de casa que as coisas estão escondidas, porque não pode ter bagunça. Né? Então, assim, aí você acha mesmo que a criança vai sair de onde ela tá, da frente da televisão, para pegar um brinquedo lá dentro do armário? Não vai. Então, eu preciso proporcionar. Você quer sair? Ela vai dizer para você, eu não quero. Eu tenho filho de 16 anos também, não quer mais. Eu falo, bora que você vai sair sim, larga vocês, vamos embora. É porque a mãe é que é incentivadora, né? Você arrasta o filho, porque ele não tem esse poder de decisão, é seu. E aí, voltando pro cyberbullying na escola, lá que você perguntou lá, né? A escola tem responsabilidade, sim, gente. Por mais que a gente queira dizer, tá aqui, é fora, né? Não, mas é o grupo da escola. É o grupo da escola que está fazendo isso. E hoje a gente já tem várias ações na infância, na vara da infância e da juventude, de casos de bullying e cyberbullying. A primeira que é autuada é a escola. A escola recebe a notificação. Ah, é? É a escola. E a escola aciona. As escolas é porque estão muito quietas ainda e estão, assim, tentando administrar a situação. Mas as escolas são as primeiras a serem notificadas porque, para a justiça, é como se a escola não estivesse tomando uma atitude, não estivesse fazendo nada internamente. Por mais que ela esteja. Então, ela vai para a justiça também. Não, mas aí eu vou colocar uma lenha na fogueira, que é o seguinte, mas isso não tira um pouco a responsabilidade? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que tinha que ir direto isso aos pais. Eu sou totalmente contra isso, mas eu acho que foi a única forma que a justiça acabou achando para chegar nesses pais, porque os pais são chamados. Tá cheio de pai aí, gente, desembolsando, pagando causa e cheio de criança fazendo trabalho. Porque são punidos, sim. E o efeito vem? Vem. Porque dói no bolso do pai. Aí Não, o pai tá mais... criança? E para a criança também, porque ela tá tendo que fazer trabalho voluntário, ela tem uma pena também. Por mais que ela não seja de maior, mas ela acaba tendo uma penalização também. E eu sou super a favor, porque, infelizmente, eu não gosto dessa frase, mas é aquilo, não vai pelo amor, vai pela dor. Então, vai sentir, porque uma hora que ela poderia estar lá no relax da casa, participando de uma outra coisa, ela tá um trabalho que, de repente, ela não queria estar fazendo. Eu queria fazer uma pergunta para... Posso? Deve. Eu queria fazer... Eu não sou mãe, então eu fico inquieta. Adoro. É por isso que eu gosto. Mas eu tenho uma sobrinha com uma idade, aliás, perigosíssima, que ela está entrando na adolescência. Ela já é pré-adolescente já. Então, o cabelo fica assim, né? Não é porque eu não sou mãe que eu não tenho as minhas dores. Eu sei. Eu queria fazer uma pergunta para as duas, que é a seguinte. Como é que vocês enxergam o futuro, então, dessas crianças e desses adolescentes, tendo em vista esse cenário que a gente que vocês estão pintando, né, hoje? Você quer que eu fale de verdade? A verdade, porque aqui a gente... Então, eu vou te falar o que está acontecendo. A gente está sentado com a bunda em cima de um vulcão. A coisa está feia. E eu voltei, assim, desesperada, angustiada, porque
os pais precisam tomar consciência do que está acontecendo com essas crianças. Não é um futuro promissor, gente. Pausa. Essa volta que ela está falando é do falar. 5º Encontro Internacional do Uso de Telas. Reuniu só sumidades sobre o assunto, que aconteceu no Rio de Janeiro, e você voltou de lá assustada. Assustadíssima. Eu estudo esse tema há mais de 5 anos. Eu acabei de fazer uma formação em independência tecnológica. Eu trabalho no consultório hoje com o uso saudável das telas, porque não dá para a gente eliminar isso da vida. A gente precisa ensinar a usar, né? Então, assim, hoje, quando eu continuo falando, desinstalem os TikToks dos celulares. Vou falar abertamente, é ladeira abaixo. Outra coisa que eu falo e bato na tecla, e eu tô felicíssima porque saiu um artigo internacional agora falando isso que eu venho falando há um tempão. Celular e sala de aula não combinam. Uma coisa é a escola trazer a tecnologia para dentro da sala como mediador e ferramenta. A escola dando. Agora, o aluno ter o celular dele aqui com ele, sabe por que ele quer o celular na sala de aula? Para assistir, para jogar, para assistir vídeo, para fazer bullying com os outros, para fazer figurinha de professor. Não é para estudar. Não é para estudar. E aí, o que a gente tá tendo com isso tudo? A gente está tendo um problema de atenção e memória seríssimo. Eles querem ficar em aula? Não. Eles não querem mais ouvir nada. A memória, a atenção deles está assim, ó, diminuída. Eles estão ali só prestando atenção na primeira falha para gravar, filmar, que não deixa de ser um bullying. Na verdade, eu acho que a própria pandemia causou essa agitação, né? Então, assim, a gente sempre fala, tem 2 pontos que eu queria focar, que eu considero muito importantes. O retorno da pandemia gerou em todos esses alunos uma desatenção maior. Me corrija se eu estiver errada. Certíssimo. O tempo deles de atenção na aula, o tempo deles de fixação, a própria leitura. Por quê? Voltando para a questão do celular, o que a gente pega? KKKK, RS, palavras, palavras todas escritas do jeito que quiserem, porque é engraçado escrever errado. Então, a hora que isso vem para a escola, né, a gente tem que pensar nisso, né? Então, assim, essa influência também é muito significativa no processo educacional, porque repercute. A hora que o aluno vai escrever um texto, ele não pontua, ele não acerta as palavras. Por quê? Porque está acostumado com o celular que vai do jeito que quer, né? E um outro ponto que eu acho importante, quando a gente fala da situação desses alunos futuramente, é que, sim, nós temos muitas famílias que são parceiras, né? E a gente não pode deixar para trás, né, a atenção que a gente tem que dar para esses pais que realmente participam da escola, né? Então, assim, a gente tem uma demanda bem significativa de pais bem intencionados, né? De pais que querem participar, que querem entender, que às vezes até falam, olha, eu tô ligando, eu mando recado na agenda, minha vida é corrida, mas eu quero que vocês me liguem, que vocês me avisem. Então, a gente precisa também valorizar essas famílias que estão presentes, né? E por isso que a gente fala muito em parceria. Essa parceria entre escola e família, né, Esther, ela é fundamental. Se não tiver... Não existe a mínima possibilidade do trabalho com esses alunos darem certo em nenhum sentido, se a gente não tiver essa família presente participativa. Né? Então, precisa ter esses isso exemplos desses pais, né? Precisa. É importante a gente reforçar que esses pais existem, sim. E você sabe, assim, sim. E você sabe uma coisa que, quando eu comecei um trabalho numa escola aqui em Jundiaí, com os 6º anos, a gente descobriu uma mosca branca, né? Porque, assim, a gente reuniu as crianças no auditório para começar uma conversa, uma investigação, e a gente perguntou, quem é que tem celular? 2 crianças não levantaram a mão. 2 do 6º ano, que não tinham celular. Todos os outros olharam assim, tipo assim, nossa, ET estranho, né? Eu falei, gente, parabéns. Depois me fala quem é sua mãe e seu pai, que eu quero ir lá mandar flores, porque tá certo. Criança não tem que ter celular. Outra coisa, uma coisa que eu tenho trabalhado com as crianças, não tenham um grupo de WhatsApp. E estou ainda instruindo as escolas, trabalhem com eles para proibir o uso dos grupos. Ah, mas a gente não pode. Pode. Pode sim. A escola vai precisar começar a assumir alguns papéis até para ajudar nesse combate. Porque, assim, tem muita família bacana? Tem. Mas a gente tem muita família que não está nem aí. Então, não adianta a gente esperar que parta da família a ação. A escola vai precisar tomar uma postura, vai ter que sair de cima do muro. E agora também se discutiu muito nesses dias no Rio, uma coisa que eu venho falando sempre.
a escola vai ter que proibir o uso do celular. Ela vai ter que proibir. Não é falar assim, você pode trazer, não. Vai ser proibido. Você vai ter que deixar ou num armário lacrado, a escola vai ter que se organizar. Porque eles vão pegar. É uma forma de a gente combater várias coisas que estão acontecendo dentro da sala de aula. Nós tivemos um caso, muito perto daqui, de um grupo de alunos que começou a fazer bullying com o professor. De que forma? Eles criaram um perfil falso, se passando por uma mulher, e foram interagindo, e o professor foi interagindo junto. Esse grupo pediu nudes, o professor mandou. É adulto, gente. É adulto. Né? O que aconteceu? Esse grupo de alunos divulgou essa foto nas redes sociais. O professor, a princípio, perdeu o emprego, depois foi readmitido, uma bagunça só. Entendeu? Então, assim, essas são as crianças que nós temos em sala de aula hoje. A gente está pintando um quadro aqui que parece meio desesperador, mas na verdade, primeiro que Mães de Jundiaí, esse podcast é só verdade, a gente não está aqui querendo trazer flores para vocês. Esse podcast em especial é um alerta. Exatamente. E outra coisa, por que a gente precisa trabalhar essas questões? Porque a gente tem tanta coisa boa com a tecnologia, gente. Exato. E a gente está indo só pro lado negro dela. Então, é isso que a gente vem... Por que a gente precisa, urgente, começar essa educação tecnológica nas escolas, essa orientação? Para a gente usar o que é bom. O ChatGPT tá aí, gente. Ele vai ter que entrar na sala de aula. Porque ele é bacana. Né? Agora, ele não é bacana para fazer os trabalhos das crianças. Ju, me fala uma coisa. De repente, incentivar o brincar, no caso das crianças menores, dentro da escola, ou até atividades outras lúdicas, seria um caminho? Olha, eu aqui dando palpites pedagógicos. Não só para os pequenos, né? Eu acho que uma das formas é exatamente a gente fazer com que todos esses alunos, independente da faixa etária, se entrosem, né? E eu vou mais além. A gente evitar os mesmos grupos sempre. Então, fazer com que esses alunos interajam com outros com quem nunca tiveram contato. Né? Então, eu acho assim, atividades lúdicas, atividades de bola, atividades que resgatem as nossas brincadeiras do passado, eles adoram. Vai pular corda, vai pintar a parede. Uma vez a gente fez uma brincadeira lá no colégio que era torta na cara. Eram os alunos do ensino médio contra os pequenos da educação infantil. Ai, que máximo! Olha só. Nós temos filmado, isso foi sensacional, porque a tensão do vestibular gera nesses alunos é como se eles já tivessem adultos e que eles não pudessem mais extrapolar. E nesse dia foi incrível. A gente fez corrida do saco, a corrida do ovo na colher, torta na cara. E foi um dia, assim, que nós nunca vimos aqueles alunos daquela forma como eles se apresentaram. Porque eles descontraíram, eles relaxaram. Então, assim, eu falo, quando a gente fala do lúdico, o lúdico tem que estar em tudo. Né? A gente precisa fazer com que eu faço assim, a dinâmica em sala, vamos trabalhar mais em grupo. Coloca o amigo que está na ponta direita com o último da ponta esquerda. Mas eu não conheço, eu não sei. Vai conhecer, né? Vamos trabalhar mais o toque, mão dada, roda de conversa, né? Então, assim, quais são as alternativas que a gente tem para fazer com que esse grupo cada vez se fortaleça mais? E no momento em que um aluno precisa do respeito, o outro vai saber administrar isso. Só assim. Então, assim, quando a gente fala, né, tem uma faixa etária para isso, não. O toque, o entrosamento, a brincadeira, as rodas de conversa. E as rodas de conversa onde a gente possa proporcionar para o aluno se colocar mesmo. Falar para o colega, olha, isso que você faz comigo, eu não gosto. Então, assim, essas atividades precisam estar incluídas dentro da escola. Né? Não existe nenhuma outra forma da gente tentar minimizar o bullying que não seja o contato físico, o olhar, a interação. A conversa. Né? Então, para todas as idades. Porque o que aconteceu? Com a pandemia, a gente ficou isolado dentro de casa. A gente perdeu esse convívio social, né? As crianças estão tendo dificuldade de voltar a conviver socialmente. Mesmo porque se criou um medo, né? Se criou um medo, exato. Muito. Então, eles voltaram e continuam com esse medo ainda. E não dá. Às vezes, quando eu falo assim, a pandemia já passou. Não, gente, ela deixou rastro de sangue pra gente. A gente tá sofrendo um reflexo grave. Então, assim, eles voltam para a sociedade hoje, eles voltam para a escola com medo. O único amigo deles é isso aqui. E aí... Como é que eles vão ter a empatia pelo outro que não tá legal? Então, isso que a Ju tá falando é sensacional. Tem que promover isso. Eu sou uma pessoa mega a favor do jogo, da brincadeira, da interação.
E é isso, tem que promover. Às vezes, eu escutei uma frase outro dia de um cara super foda no assunto, falando, olha, se as escolas não pararem um pouco com a questão do conteúdo e não olharem para o indivíduo como um todo, nós teremos uma geração toda perdida. E é isso. A gente precisa cuidar olhar para essa saúde mental deles agora. A gente precisa, porque se para nós adultos foi difícil passar toda essa questão pandêmica, você imagina para eles. A pandemia passou, mas nós não passamos. Essa que é a verdade. É. E, às vezes, o próprio uso do celular impede que o aluno se exponha. Então, eu aqui, com a minha tela, ninguém vem. E eu não tenho que dar respostas, ninguém vai tirar sarro de mim. Nem olhar nos Então, olhos. assim, eu não olho nos olhos, né? A gente tem um trabalho interno que chama Círculo da Confiança. E nós trabalhamos dentro do grupo com professores específicos, porque nós temos um projeto interno que chama Laboratório de Inteligência de Vida. E esse Círculo da Confiança, a finalidade é essa. É olhar nos olhos e dizer para o seu colega aquilo que te incomoda. E é incrível, né? Porque, às vezes, nem quem incomoda percebe que aquela brincadeira gerou um mal-estar no amigo. Né? Então, assim, é muito interessante. E você precisa dizer para eles que você tem que falar o que te incomoda, porque a gente não fala isso para os filhos. Você fala isso para tua filha? Então, a gente vai aprendendo hoje a falar. Então, assim, Bia, hoje eu não tô legal, Bia, não quero fazer isso hoje. É isso. E ela tem... Esses dias eu brinquei com ela, falei assim, me dá um abraço. Ela, mãe, tô muito chateada com você, agora eu não vou te dar um abraço. É isso. Tá bom, eu respeito o seu momento, a hora que você puder me dar um abraço. A gente precisa falar, o diálogo tem que estar instaurado em todas as esferas, principalmente em casa. Então, eu ouvindo vocês falarem aqui, eu fico pensando no seguinte, o diálogo é importantíssimo. E aí eu fico pensando no sentimento, né, desses jovens e dessas crianças, porque falar de sentimento é ainda mais difícil. A gente tem dificuldade disso. Eu fico pensando nessas crianças e nesses adolescentes numa fase em que tudo está aqui. A gente se esconde para julgar o outro, a gente se esconde para expor, talvez, alguma coisa, mas e o sentimento que desencadeia tudo isso? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre ruim. É ruim, porque ele não está conseguindo lidar com o sentimento dele, então ele agride. Ele vai agredir, ou ele vai se autolesionar. De alguma forma vai haver uma agressão. Então, assim, por isso que eu falo, assim, é difícil falar de sentimento? Porque a gente também tem essa dificuldade. Muito. Para eles é muito pior. E, assim, uma coisa que eu falo até às vezes para os pais dos pequenos que chegam. Até a gente riu muito no consultório esses dias, porque eu estava lá com uma menina falando, você às vezes não sente uma dorzinha na barriga? Que é aquela coisa que a gente, adulto, sabe nomear isso. Eu tô ansioso, eu tô com medo. A gente não sente mal-estar? E ela falou, Esther, eu sinto. Aí sabe o que minha mãe fala? Vai no banheiro. A minha mãe acha que toda vez que eu falo isso é porque eu tenho problema de banheiro. Eu falei, aí quando a mãe voltou pro consultório, eu falei, olha só, vamos conversar uma coisa? Sabe quando ela fala isso? A mãe falou assim, Esther, eu nunca tinha pensado nisso. Que o corpo fala, né? O corpo fala, então assim, mas o que a gente olha pro nosso filho e pensa, não, gente, mas ele já tem 9 anos, 10 anos, isso é dor de barriga, ele precisa ir no banheiro. Gente, mas é um ser que tem sentimento, tem emoção. Mas, Esther, não vem muito do que a gente, do nosso passado, a gente não vem com esse... Porque a gente nunca foi ouvido também, mas a gente não precisa repetir isso. Então, claro a gente que não. A nossa vida é um aprendizado diário. Eu sempre falo, ou você quer estar aqui, ou você quer estar lá na frente. Eu quero estar sempre lá na frente, melhorando cada vez mais enquanto mãe. Eu tô sempre achando que eu sou uma péssima mãe, né? Eu tô sempre assim, vou melhorar aqui, vou melhorar... Eu tô sempre nessa, né? Mas eu precisei entender isso também, né? Porque, assim, o dia que meu filho me ligou chorando que estava com uma situação... Quando eu desliguei o telefone, eu tava com uma dor física. Eu tava com uma dor física no peito. Aí eu parei para prestar atenção nessa dor que eu tava... Eu falei, gente, mas se eu tô com essa dor aqui, se eu sou uma adulta que tem autorregulação, ele também tá sofrendo pra caramba. Eu preciso parar tudo e você precisa ajudar ele. Né? E a gente não para pensar nisso. Porque a gente olha para essas crianças e pensa que são mini adultos. E não são. Ao mesmo tempo que eles têm muito estímulo hoje, né? A gente fala assim, eu vejo com o meu filho. Eu, com 9 anos de idade, eu acho que a linguagem dele, as coisas que ele me pergunta, nem passavam pela minha cabeça. Mas eles recebem muito estímulo hoje, né? Então, a fala deles, às vezes, a gente até fala, poxa, mas será que era a hora de você perguntar isso, né? Eles estão muito mais evoluídos com a gente. O mundo está com muita informação, né? Então, eu acho interessante isso, né? Esse cuidado que a gente tem que ter também com o que eles trazem, né? De que forma... E muitas vezes, né, Esther,
aquela criança ou aquele adolescente que está sofrendo bullying, ele não vai descontar na pessoa certa. Não. Né? Vai sobrar um grito em casa, vai bater no outro. Então, assim, isso também acontece, porque o fato de essa sensação que ele está tendo, né, de coisa ruim, às vezes ele não consegue enfrentar a pessoa certa. Não, ele então, não consegue. vai sobrar para outras pessoas, outras situações que às vezes vai desencadear. Sim. Às vezes você vai chegar e vai falar, filho, tá aqui o seu café. Eu não quero! Né? E não é. E você não entende essa reação. Mas é uma explosão que você vai falar sem educação. Tá de castigo, tá sem o celular, né? Você vai Enfim, brigar, e não é. você vai Então, brigar e não esse acolher. olhar é muito importante a gente ter, que geralmente não vai estourar em quem precisa, primeiramente, né? Vai explodir em quem está mais perto. Sim, que é mais fácil de acessar, que geralmente são os familiares. A gente está entrando na reta final desse episódio, mas eu tenho algumas perguntas ainda para fazer, talvez a Lívia também tenha, que é o seguinte, a gente sabe que Jundiaí é conhecida e reconhecida como cidade das crianças. Nesse sentido, o que ainda pode ser feito, por exemplo, para... Essa consciência? Para conscientizar, né? A gente vai precisar de muitos movimentos de consciência desse uso inteligente, desse uso saudável dessas tecnologias, né? Jundiaí não tem nada que fale sobre isso, a gente está correndo atrás disso agora, porque as famílias precisam saber o que acontece, né? Vamos instituir essas famílias de como fazer bom proveito disso, porque eu entendo que tem muitas famílias que isso aqui é a segurança, que a mãe tem que trabalhar e para o filho não sair de casa, ele precisa ficar aqui. Uhum. E é a forma que ela tem de saber que o filho está seguro, que ele não vai sair dali. E tá tudo certo. Mas eu preciso saber o que ele fez aqui. Então, eu tenho que chegar em casa e eu preciso monitorar isso aqui. Vamos ver, para acompanhar. E essa informação não está chegando para os pais. Então, a gente precisa fazer trabalhos que envolvam a sociedade civil para essa consciência. Até para a questão da saúde mental, porque isso aqui deprime, isso aqui mata, isso aqui deixa a gente cada vez mais doente. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. E a gente vai começar. Jus, quer complementar com alguma informação? Eu só gostaria de pedir atenção, né, das famílias nesse momento, que qualquer característica que percebam em casa, que tragam para a escola. Hoje a escola, eu acho que é um dos lugares principais que conseguem receber essas informações e tentar tratar isso com os alunos da melhor forma possível, com a família também. Então, orientar aos pais que qualquer sintoma que percebam nos filhos de diferente, que tragam para a escola, mesmo que essa fala não chegue, mas que notem que alguma coisa está estranha em casa para a gente observar, né? O cuidado em casa com as falas, né? Eu falo assim, às vezes tem algumas coisas que desencadeiam, principalmente na criança que tem mais dificuldade de se comunicar. Um cachorro que morreu, um parente que faleceu, alcoolismo dentro de casa, separação de pais, discussões. Então, tem várias coisas que acontecem também no ambiente familiar que podem desencadear uma revolta, um mal-estar nessas crianças. Antes de começar a gravar, você fez um... Porque aqui, gente, antes da gente começar, a gente faz um A gente grava um podcast. A gente faz um Mesa Redonda Futebol Debate, antes de começar. E aí, a Juco fez um comentário que eu achei super pertinente, que é a comparação que, às vezes... ser mãe não deve ser fácil, é uma comparação que, às vezes, a mãe faz entre irmãos, né? E meu avô costumava dizer que irmão é que nem dedo da mão. Um é diferente do outro, né? Mas a mãe, inevitavelmente, ela acaba comparando. E acaba trazendo um malefício, né? Traz e, às vezes, isso desencadeia nos colegas, né? Então, por exemplo, olha como ele fez o dever rápido e você não. A letra do seu irmão é muito mais bonita. As notas eram melhores. As notas. Então, eu vou dar um presente para quem tirar a melhor nota. Então, são algumas coisas que acontecem no ambiente familiar e podem desencadear dentro da escola mesmo, né? Então, essa sensação de sufoco, eu nunca vou atingir. Gente, o nosso trabalho tem que ser individualizado, né? Cada criança tem a sua própria característica. Não adianta a gente achar que porque são irmãos, a gente vai conseguir. Eu falo assim, toda vez que nasce um filho, nasce uma mãe e nasce um pai, né? Sempre. Então, não é porque nós temos 2, 3, 4 filhos que o tratamento vai ser igual. Nunca vai ser igual. E nós também nunca estaremos contentes achando que a gente fez o melhor. A gente sempre vai achar que alguma coisa ficou para trás. Então, essa comparação é um ponto importante para a gente pensar em casa. E aí, se eu puder complementar
complementar, antes da Lívia, assim, eu acho importante a gente retomar a parceria escola e família. Muito. A família está muito afastada do ambiente escolar. E eu não acho nem que teria que ser função da escola tratar as questões do bullying e do cyberbullying. Mas só que nesse momento a coisa está tão difícil que a escola está assumindo mais esse papel para poder trazer os pais para dentro e trazer essa consciência. Então, assim, é papel da escola não de ser coadjuvante, era para ser lá Não ser protagonista, ser isso, coadjuvante. isso. Exato. Mas por quê? Porque os pais não estão conseguindo. Então, a escola está dando a mão para esses pais. Então, os pais precisam vir para a escola. Os pais precisam voltar a ser parceiros. Os pais têm que tirar da cabeça a história de que eu sou cliente da escola. Não. Você não é cliente da Você é escola. parceiro. Você é parceiro da escola. Não é porque você paga uma mensalidade que a escola vai fazer tudo por você. Você não está comprando uma mercadoria. Você está colocando lá o seu filho. Então, assim, você é parceiro da escola. Então, isso é uma coisa também que eu venho brigando muito com... Em tudo, todas as vezes que eu falo, voltem às escolas de pais. Tirem um tempo para ir para a escola. A escola chamou para algum evento? Vá, participe, se envolva, se engaje nisso. É importantíssimo, Sim. porque só assim para a gente dar conta dessa situação. Estou errada? E a partir do momento que o aluno percebe o pai dentro da escola, um campeonato, uma atividade de família, uma apresentação, seja lá o que for, essa criança, esse aluno também se sente mais acolhido. Ele sabe que existe, né, uma ligação da família. Olha, eu fiz uma coisa, meus pais vieram me assistir. Então, isso integra mais. Esse aluno se sente mais seguro nesse ambiente, né? Sim. A minha fala final, se eu posso dizer assim, é o seguinte. Resumindo, ouça seus filhos. Ouça, Exatamente. Converse. Uma dor de barriga pode ser uma dor de barriga? Pode, mas pode não ser. Pode ser algo emocional. É importante ouvi-los, é importante conversar com a escola, estar sempre em contato com a escola. E, assim, ninguém aqui é menos mãe ou é mais mãe. A gente acerta, a gente erra e a gente é a melhor mãe para os nossos filhos, né? Que a gente pode, né? Que a gente pode, que está no nosso alcance. Bom, daria esse assunto, eu até sugiro, aqui eu sou só o caminho das pedras, os cristais aqui é essa moça aqui. Eu até sugiro que a gente retome esse assunto, já que estamos vivendo uma situação um pouco mais preocupante. Mas, então, eu queria, ainda antes de terminar, pedir para que vocês duas... Foram dadas inúmeras sugestões, dicas, para que a situação fique um pouco mais confortável, se é que a gente pode usar esse termo. O que vocês diriam para as mães, para os pais, com relação às crianças, né? Que olhar dar às crianças e aos jovens com relação a essa questão? Procurem ajuda. A gente fica com uma carga muito pesada quando a gente é mãe ou pai de achar que a gente vai dar conta, que a gente vai assumir, mas a nossa rotina também não nos permite estar o tempo todo atentos, né? E não é uma situação que você vai resolver da noite para o dia. Então, psicólogo não é coisa de louco. Psicólogo é extrema necessidade no mundo que a gente vive hoje. Para a criança, né? Também. Então, assim, procurem ajuda. A minha orientação, se não através da escola ou quando a escola chamar e sugerir, né? Não é uma questão de se pensar, é uma questão da gente entender que a gente está em tempo de resgatar qualquer uma dessas situações com os nossos filhos se a gente correr. Se a gente der atenção, principalmente para o pessoal da escola que está o tempo todo com os filhos de vocês, né? Então, assim, procurem ajuda. O que eu tenho para falar é o seguinte, assuma a sua parentalidade. Seja pai, seja mãe. Digo não a hora que tiver que dar. Faça as punições que você tenha que fazer. E punição, eu estou falando, não é castigo físico, é os combinados, aquilo que é combinado não sai caro. Seja pai, seja mãe. É muito legal ser amigo de filho, mas até a página 2. É ser mãe e ser pai. Ter limites e regras bem estabelecidos. E principalmente deixar claras as consequências. Você pode até achar que ele não vai ouvir o que você está falando, mas ele vai ouvir sim. As consequências disso. Porque a partir do momento que ele souber que o que ele está fazendo pode ir para uma justiça e ele pode ter que estar lá pagando aquilo judicialmente, ele vai pensar 2 vezes. É impossível que ele não pense. Mas a gente precisa falar isso para ele. E eu acho que, só para finalizar, não fraquejar, né? Quando você faz um combinado com o seu filho, você tem a obrigação de cumprir. Se você falar assim, você está sem o tablet hoje para você pensar no que você fez, não entregue.
né? A partir do momento que ele entender que aquilo que você faz, você cumpre, ele vai entender que tem consequências. Então, não pode fraquejar. É isso. É tudo Sem isso. mais? Sem mais. Sem mais. Bom, eu quero agradecer, então, a Esther e agradecer a Juliane. Muito obrigada. A gente sabe que, para estar aqui, vocês têm que fazer todo um remanejamento de agendas e vocês atenderam prontamente o nosso convite. Sim. A gente que agradece. E é muito importante abordar esse assunto para o Mães de Jundiaí, porque eu acredito que lá no Grupo D vai existir... Existe. E é importante a gente falar muito sobre isso. Discussões como essas que a gente teve aqui são essenciais para nós, para o nosso maternar. E, enfim, precisamos. Redes sociais? Mães de Jundiaí, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. E todas mais. Todos mais. Mesmo vale para o Grupo Novo Dia, nos sigam, nos acompanhem, mandem sugestões, críticas. Eu sempre bato nessa tecla, Lívia também. Esse podcast não existe sem a parceria, a contribuição e a colaboração de vocês. A gente vai fazer aquilo que vocês querem. E é o que a gente tem feito, né? A gente procura atender a demanda do Grupo Mães de Jundiaí. Bom, o que eu vou dizer aqui? Vou tentar encerrar esse podcast dizendo o seguinte: não é a pandemia, não é a sociedade, não é o celular. Sugiro talvez uma coisa que eu sempre insisto, que é a cultura, o esporte e a educação. Um tripé que com certeza vai manter a sua criança e o seu adolescente com a saúde mental, corporal e espiritual. Esse episódio termina aqui e a gente volta com outro. Um beijo, até mais.